Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, queridos irmãos e irmãs também que participam pelos meios de comunicação social, Rádio Vida Nova. É uma alegria muito grande presidir essa Eucaristia em nossa catedral, esse espaço aberto para a província fazer o encontro e celebrar a sua fé pastoral familiar. Como é importante a Igreja incentivar, promover e fortalecer a pastoral familiar, porque sem família não existe nada. Então, família é muito importante. E quero ainda, na acolhida que fiz dos padres, acrescentar a acolhida do Gilberto e da Sílvia, que coordenam, e pode ficar de pé, a nossa província, que são da Diocese Governador Valadares, né? Então sejam bem-vindos ao nosso encontro. Deus seja louvado. E acolho também, claro, a equipe diocesana, os assessores, que com muito carinho prepararam esse encontro, juntamente com tantos outros, para não ser injusto. A Arminda, juntamente com o Padre Bruno, e o casal, né, Alcides e a esposa, né, que Deus abençoe, e outros casais, com certeza, que ajudaram. Então, expresso meu carinho e minha acolhida. E creio que a alegria grande, né, de toda a diocese em acolher a pastoral familiar. Como é bom, né, nesse tempo, não vou dizer pós-pandemia, mas nesse tempo novo, nós podemos nos encontrar presencialmente. Vocês estavam carentes do encontro, não estavam? Eu também. Quem estava carente de encontro, levante a mão. É bom se encontrar, não é? Virtual foi muito importante, e é muito importante, e será muito importante, porque o virtual não passou, não é, Padre Bruno? O virtual está aí, é uma ferramenta que a gente aprendeu a usar e cada vez mais. Mas absolutamente nada substitui o encontro presencial. Sentar juntos, rezar juntos, comer juntos, né? Tomar um café junto e comer um pão de queijo, né, juntos. Que, aliás, eu ouvi falar que o pão de queijo é o terceiro alimento no mundo, né, mais reconhecido. Saiu uma notícia essa semana, de Minas Gerais. Muito bem, quero começar a homilia chamando a tua atenção. Antigamente chamar a atenção era da bronca, né? Não, chamar a atenção para nossa querida imagem da Sagrada Família e também para os livros que aqui foram apresentados, os diretórios, os documentos. A igreja, a evangelização não é esforço sem rumo, mas a pastoral, para ser séria, ela tem que ter balizas, tem que ter referências, tem que ter luzes. E os documentos, os livros que eu vejo são fundamentais. Por exemplo, o Diretório da Pastoral Familiar. Na igreja, não é faço como quero. Na igreja, faço como a igreja orienta. Senão vira bagunça. Aí vira dispersão e não evangelização. Forte, né? Vira dispersão e não evangelização. E esse encontro, tenho certeza, da pastoral familiar, é para fazer o coração arder e os pés se colocarem a caminho, que é o tema do nosso encontro. E para que o coração arda, para que os pés sejam fortalecidos, ainda quero que o seu olhar se volte para o nosso painel, nosso ambiente litúrgico, melhor dizendo. E vou partilhar uma coisa muito simples com vocês. Há pouco, quando eu recebi, eu vi que a Bíblia estava um pouco de escanteio. E eu falei, não, vou dar destaque à palavra de Deus. Aí eu coloquei ela um pouco mais para cima, percebam? Mas aí eu fiquei numa dúvida se eu colocava lá embaixo, como base de tudo. Embaixo ou em cima?
em cima como cobertura, como proteção, e a palavra bem perto daquele que se fez carne e habitou entre nós. Palavra que não foi ausente na vida da Sagrada Família, como não pode estar ausente nas nossas famílias. Aí eu falei, vou deixar perto da Sagrada Família, porque ninguém melhor do que a Sagrada Família para nos ajudar a viver a palavra de Deus. Ela é espelho, ela é fonte, ela é uma escola. A Sagrada Família, nós ouvimos tantos debates, discussões, modelos e modelos de família, mas o modelo para nós é a Sagrada Família. Nessa escola, como disse São Paulo VI, escola do silêncio, do trabalho e da comunhão, do diálogo, do respeito, do convívio santo. Se quisermos salvar nossas famílias, tirá-la do lamaçal, do naufrágio, a Sagrada Família é com certeza um porto seguro. Quem abandona a Sagrada Família, cava a sepultura da família. É morte, é destruição. Não há família feliz sem a inspiração, fundamentação na Sagrada Família. Disse que a palavra está acima de tudo e como proteção da nossa casa. Não basta o telhado, o teto, a laje da sua casa. Precisa a cobertura da palavra de Deus. Mas eu poderia também colocá-la lá embaixo, abaixo de todos os livros. Não porque ela é inferior, mas porque a Bíblia é fundamento. A Bíblia é o alicerce. A Bíblia é essencial na família. A família que não se encontra ao redor da palavra se perde com as palavras que o mundo pronuncia. Não esqueçam disso. A Bíblia está acima e na base de nossa família. Poderia colocar no centro também, mas nunca de escanteio. Vocês conhecem essa expressão? Fulano ficou de escanteio. O que significa? Ficou de lado, né? Quando a bola sai, então cobraram escanteio. Quando a Bíblia fica de lado, tudo dá errado. Vamos repetir? Quando a Bíblia fica de lado, tudo dá errado. Dá errado mesmo. Eu não tenho dúvida alguma. Quando a Bíblia fica de lado, tudo dá errado. Daria para estampar na camiseta, né? Quando a Bíblia fica de lado, dá tudo errado. Então eu quis começar com essa imagem bonita e já falei tudo à luz da palavra de Deus hoje. Isso me ajuda muito a entender a palavra de Deus. Num contexto já de despedida, estamos na Páscoa, mas nos preparando para a acolhida do Espírito Santo, antes a Ascensão e depois Pentecostes, ainda do Espírito Santo. Nos capítulos que estamos ouvindo, vamos ouvir semana que vem, Jesus, no contexto de despedida, quer dar uma segurança para os seus discípulos, que ele vai partir para junto do Pai. Mas junto do Pai, ele nos enviará o advogado, o paráclito, o intercessor, aquele que vai nos iluminar, aquele que vai nos acompanhar, para que façamos obras maiores ainda, como ele falou no Evangelho de hoje, São João, capítulo 14, versículos 1 ao 12. Jesus partiria e partiu para junto do Pai, para do Pai nos enviar o Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, Jesus nesta despedida, o seu carinho, a sua ternura, a sua preocupação, ele se revela como o caminho, a verdade e a vida. E diz que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E a Filipe, ele responde
ao desejo de ver Deus, Jesus responde: quem me viu, viu o Pai. Jesus nos revela o rosto amoroso, misericordioso de Deus. E para que um dia nós possamos também contemplar a face de Deus, só há um jeito: fazer de Jesus sempre o nosso caminho, pautar a nossa vida por Ele, que é a verdade, e vida plena nós teremos. Por isso Ele é o caminho, a verdade e a vida. Preparando a reflexão para essa missa tão importante, tive a graça de rezar diante do Santíssimo e pedir assim: Senhor, é o encontro da família, coloque em meus lábios a palavra certa na hora certa. E eu escrevi um pequenino texto que depois eu vou disponibilizar de modo especial para a pastoral familiar. Quinto domingo da Páscoa, Evangelho de João, como eu já falei, é como hoje um testemunho espiritual do Senhor. Nós somos orientados para a sua ascensão e também a vinda e a garantia de que a eternidade se alcança no tempo presente. Céu é promessa e verdade. Verdade para quem segue Jesus. Não adianta querer ir para o céu sem fazer o bem, sem santificar nossas famílias. O céu é para quem se compromete com Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E de fato Cristo é o caminho para que a luz de Deus nunca falte em nossa vida. E Jesus é a verdade para a nossa vida. Quantas verdades passam, mas a única verdade que não passa é Jesus. As modas passam, nós passamos, as ideias passam, as ideologias passam, os líderes passam, os bispos passam, os padres passam, os agentes passam, o coordenador vai passar, mas quem fica é Jesus. Ele é verdadeiramente aquele que jamais passará, e a sua palavra jamais passará. E reflito com você agora essas três palavras. Como é providencial o encontro da pastoral familiar. E quando eu falo pastoral familiar, eu estou falando para toda a igreja, para toda a catedral, para você que está participando pelos meios de comunicação. Aprofundar as três palavras. Jesus é o caminho. Por quê? Porque Ele é o único mediador da nossa salvação. Salvação só em Jesus. Não há salvadores da pátria. Salvador da família é Jesus. Salvador de minha vida é Jesus. É o único mediador. A família tem que sempre recorrer a Jesus como o único mediador de salvação. Só Jesus salva. Ele é o caminho. Caminho que conduz a Deus e à morada eterna. Caminho porque é o nosso único mediador com Deus. Caminho que devemos percorrer como comunidade. Caminho para a glória que passa pela cruz diante de nosso olhar. Aqui tem o ressuscitado, o Sírio, símbolo. A cruz está lá. Nunca separar o Sírio pascal da cruz da morte do Senhor. Ele é caminho da felicidade. Bem-aventuranças vividas. Família cristã que se preza, tem a Bíblia acima, no centro, na base, e as bem-aventuranças como projeto de vida. Creio que seria até uma palestra. A santificação de nossas famílias à luz das bem-aventuranças. Se me perguntarem, bispo, qual é o caminho para eu cuidar da minha família? Qual é o caminho para minha família não se perder?
Eu respondo: Jesus. Ele é o caminho, não há outro. A verdade. Sim, Jesus é a verdade, com V maiúsculo. Nós não podemos nos contentar com as verdades minúsculas. Ele é a verdade com V maiúsculo. Porque ele revela o projeto de Deus. Ele revela, é revelador do projeto de Deus. Verdade que ilumina todos os povos. Verdade porque nos revela a face de Deus. Verdade plena de esplendor que devemos proclamar ao mundo. Verdade que, se seguida, não caminharemos nas trevas. Eu sou a luz do mundo, disse ele. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ele é a verdade que, se conhecida, nos fará livres. Conhecereis a verdade, disse ele em João, e vos tornareis livres. Não há liberdade sem Jesus. Libertinagem é fácil. Liberdade é outra história. E muitas vezes a família se destrói porque confunde liberdade com libertinagem. Quando os pais assim confundem, sofrimento. Quando os filhos abusam e confundem liberdade com libertinagem, sofrem e fazem os pais sofrerem. Eu sou livre, não sou libertino. O cristão é livre, não é um libertino. Ninguém vive fazendo o que dá na cabeça, porque vai bater a cabeça na parede. Ser livre não nos permite ser escravos de nossa vontade. Mas como Maria, dizer sempre: faça-se em mim, segundo a vossa palavra, segundo a vossa vontade. Caminho, verdade, mas Jesus é a vida, porque é o Salvador, que nos dá vida. E ele disse: ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Ele é vida. Ele é a vida, com V maiúsculo também. Caminho, C maiúsculo. Verdade, V maiúsculo. Vida, V maiúsculo. Por que vida? Vida que renova o mundo e toda a humanidade. Vida que nos dá gosto e sentido da vida dela cuidar. Quem não coloca Jesus no centro da vida, perde o gosto de viver. Se a família não puser Jesus no centro dela, ela mergulha no mar terrível do desgosto, do lamaçal do pecado. É vida porque é nosso Redentor, com seu sangue derramado. Vida plena e abundante. Ele é, um santo disse, força na fraqueza, glória na humilhação e vida na morte. Lindo. Se não me falha a memória, é São Leão Magno. Se não for, não importa. Eu creio. Jesus é força na fraqueza, glória na humilhação e vida na morte. Sem Jesus, sou fraco, minha humilhação não tem sentido e a minha morte é a última palavra. Portanto, amados irmãos e irmãs, na fidelidade a Jesus, vamos edificar nossa igreja. Na fidelidade a Jesus, caminho, verdade e vida, vamos edificar nossa família, santuário da vida, igreja doméstica. Vamos, com Jesus, caminho e verdade, edificar nossa igreja como um povo organizado, como edifício espiritual, como um povo peregrino, vivendo a graça da vocação e da missão, tão bem retratada na segunda leitura, como pedras vivas nesse edifício espiritual, que tem a pedra principal, que é Jesus. A pedra principal de nossa casa, a pedra angular, é Jesus. E somos todos pedras vivas. E a oração
Como vimos na primeira leitura, o discernimento é fundamental para buscar saídas para soluções difíceis que acontecem. Com o Espírito Santo, achamos respostas para nossos desafios, para nossas inquietações, como ouvimos na primeira leitura. Família, a oração bem feita mantém a família de pé. A oração, quando esquecida, quando cai no esquecimento ou no relaxo ou na displicência, que é a palavra mais bonita, quando a oração fica para depois, a família fica totalmente sem futuro, sem presente e um terrível passado. Oração é tudo na família. Não se preocupe tão apenas com o pão na mesa, que é importante, ou com a veste de um filho, que é importante, mas criem momentos de oração em família para encontrarem na palavra de Deus as respostas necessárias. Então, essa reflexão que ora faço, também minha humilde contribuição para os casais que estão fazendo esse encontro da província, mas eu tenho certeza que essas palavras também são fundamentais para todos nós que hoje celebramos o 5º domingo da Páscoa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o único caminho. O caminho a seguir, a verdade a anunciar e testemunhar, e a vida para promover, para defender em todos os sentidos, em todos os âmbitos, em todos os seus aspectos. Pastoral familiar tem que ter paixão pela vida, porque segue, anuncia e testemunha aquele que é o caminho e a luz da vida. Siga em frente, não é fácil. Manter a família de pé não é fácil, mas com o Espírito Santo venceremos e santificaremos nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos